Olá galera, esse é o Cinetril e nós somos Irmãos Elias e hoje nós estamos aqui para falar sobre um dos filmes do Challenge que foi até a minha escolha, é o Grande Gatsby. E eu achei esse filme interessante de trazer para o debate aqui e agora vamos começar com a Daniela e com o Érico e depois eu vou falar um pouquinho. Quem que vai começar? Posso começar? Pode ser. Beleza. Ladies first, né? Ladies first. As damas primeiro em português. Isso, as damas primeiro. Seguinte, tudo bem, pessoal? Eu assisti o Grande Gatsby, que é uma história baseada num livro que eu nunca li, não sei vocês. Não li. Nunca li. Graças a Deus não. Tem outros filmes que eu também não assisti, não foquei no filme, até porque eu não gostaria que tivesse influência desse filme que fosse comparado com os outros filmes. Acho mais legal que a gente faça uma análise desse filme, que é o filme que a gente propôs, que é o do Leonardo DiCaprio. Eu gostei do filme, na verdade, mas eu achei só um filme que eu gostei. Eu acho que eu jamais assistiria esse filme de novo. E já pode fazer tudo, dar todos os elementos. O que você quiser falar. Tudo. Eu não tolero o ator Jake Gyllenhaal, eu não suporto aquele rapaz. Não é o Jake Gyllenhaal, é o Tobey Maguire. Eu sempre confundo. Mas eu falo, quem? Eu achei que você estava falando do marido, da mulher, mas eu tô de Maguire. É o Tobey Maguire. O Jake Gyllenhaal eu gosto muito, que é o Jack Twist do Brokeback Mountain. Você está falando do Homem-Aranha. Eu estou falando do Homem-Aranha, do Tobey Maguire. Eu nunca gostei daquele rapaz, eu não gosto da cara dele, eu nunca engoli aquele menino em momento nenhum da carreira dele, nem aquele filme bom que ele fez com o Michael Caine no passado. Mas esse papel, eu acho que é o papel da vida dele. Eu acho que ele estava super bem nesse papel, ele me comprou muito, assim. Eu comprei muito o personagem dele, eu achei que ele tá mais maduro. O filme, a evolução do filme, na minha concepção, tem uma coisa muito lógica que me agrada bastante, que é justamente da parte do glamour, até chegar na parte excessiva, até chegar na parte das suspeitas, até chegar na parte dramática, até chegar naquela cara de decadência que tinha no começo do que é apresentada no começo do filme. Sim. Que é um toque muito do Baz Luhrmann, que é o diretor desse filme. Aliás, esse filme ele é a cara do Baz Luhrmann, porque o Baz Luhrmann ele é um cara de romances. Ele faz várias coisinhas pra deixar aquele romance atrativo, mas ele é um cara de romances. Ele é o cara do Romeo e Julieta, ele é o cara do Moulin Rouge. Ele é um cara que foca num romance e faz coisas em volta. Sim. Eu adorei a trilha sonora do filme, mas eu amei a trilha sonora do filme. É engraçado, você tá falando tudo que eu queria falar, mas... Calma aí. Eu próximo você fala primeiro. É bom que... A trilha é muito boa, eu achei sensacional o que ele fez de pegar músicas que são da atualidade e repaginar pra ficar naquele glamour dos anos 20. Ficou perfeito. Encaixou perfeitamente. Que é o que ele faz, ele já fez isso no Moulin Rouge. No Moulin Rouge ele usa a trilha sonora de Elton John, de Whitney Houston, Christina Aguilera, que na verdade é com a Pink, uma série de pessoas. Ele faz isso, e ele faz isso muito bem. E ele tem aquela cena conturbada, né? Toda a cena dele que é de festa, ele dá um toque muito bom. Os filmes ele tem festa, né? No Romeo e Julieta tinha aquela festa de fantasia, no Moulin Rouge é um prostíbulo, então só tem festa. As festas dele são muito boas, ele dá uma coisa meio mágica, meio drogada, sabe? Uma sensação, parece que você está participando da festa dele. Mas eu odeio a Daisy, odeio o personagem dela, eu odeio a forma dela de falar. Ela fala assim, não aguento assistir gente assim. Eu não conseguia ouvir aquela mulher. Ela tem um que. Lembra da Anne Hathaway andando quando ela fez Alice no País das Maravilhas? Que ela é assim. Lembro. Aquela moça, ela é assim, eu não aguento aquilo. E uma coisa que eu não gostei no filme, vou falar do DiCaprio e eu encerro. O DiCaprio... Não precisa. Fica falando, vou falar. Desculpa. O DiCaprio, ele tá... Eu gostei do DiCaprio, e eu não sei se vocês vão concordar comigo. A evolução do personagem dele, ele é um senhor, que só aparecia a mão, só aparecia o anel. O Gatsby mesmo demora pra aparecer. Ele demora até entrar no filme. É mais a expectativa do Gatsby. Que, né, o Grande Gatsby é mais isso, uma grande expectativa. Quando ele chega, ele tem uma pose mais de, né, o Lorde lá das coisas todas. Depois ele é um menino inocente, inseguro, desesperado. Depois ele é uma puta cara legal. Ele é um cara bom, ele é um cara ingênuo, ele é um cara que venceu. Eu tenho uma opinião, até pra falar sobre isso, exatamente o que você falou,
mas eu não vou falar agora. Só Tá. que eu tenho uma explicação do que eu entendi Não, não tô do personagem dizendo, dele. tô dizendo que não tem explicação, tô dizendo que como é muito versátil, eu gostei muito. Ah, tá. Você A gostou? gente compra o Gatsby, Entendi. porque ele é cativante. Sim. Muito embora a princípio, mas ele teve essas três coisas. Primeiro ele era um senhor, a gente achava até que ele era mais velho. Sim, com certeza. Eu achava até que ele estaria Esse mais envelhecido, velho. né? É, Eu também exatamente. pensei que o Tipo no personagem... Edgar Hoover. Sim, sim, sim. É Hoover que chama? Edgar Hoover. Eu John achava- Edgar Hoover. Isso, eu achava que ele estaria envelhecido realmente. Ele tava com uns branquinhos, mas já deve até ser dele. Já deve até ser dele já. Não sou só eu, né? Tem o Bonner. Eu cresci vindo de carro famoso, não pode ser só eu com cabelo branco. Então, e aí depois ele é um cara muito legal, novo, a gente vê que ele é novo, que ele tem uma coisa de esportista, que ele é o carismático, que ele é o festeiro, depois ele é inseguro, Sim. extremamente inseguro, quase infantil. Mas só com a Daisy, né? Só em Mas ele relação acaba da Daisy. demonstrando pro Isso. Nick Carey, Oi? que é o personagem do Tobey Tobey Maguire. Maguire. Ele acaba demonstrando isso. E ele termina o filme meio que... Enfim, vamos contar como termina o filme também, ou a gente vai contar como termina o filme. Vai depender do que eu vou falar, não sei. É bom, a gente vai ver ainda. Eu vou falar. Mas eu gosto da evolução do personagem dele. A única coisa que eu não gosto no filme... O filme tem, né? Todas essas evoluções que a gente falou, de festa. Eu não acho que o filme... O filme ele tem que ter um cunho de curiosidade. A gente não pode entender de primeira o que é o Gatsby e no que o Gatsby está metido. Durante boa parte do filme, o filme ele é misturado de várias percepções do Gatsby. Até que ele então apareça e a gente começa a decifrar ele. Pra mim, o filme é mal sucedido em deixar isso claro. Na minha opinião. Eu gostaria de participar mais da história. Eu acho que eu fico muito de fora lá, tipo, o que será? Mesmo depois que a gente já está envolvido na história, já conheceu o Gatsby, já está tirando as próprias conclusões, eu acho que o filme ele poderia ter sido conduzido para que as coisas ficassem claras realmente. É muito na percepção. Exatamente. Muito na percepção. O filme ele tem uma simbologia muito grande, que é aquela luz verde, do que ele queria alcançar, das ambições dele, do fato dele ser Da onde ele foi morar, né? Exatamente. O filme, mas aqueles olhos, que toda hora aqueles olhos. Aliás, eu preciso comentar a cena da morte da Myrtle, que é aquele corpo. Eu acho incrível aquela cena. Incrível. Uma cena deste tamaninho assim, uma morte quase que pífia. Que diferença faz aquela mulher pra história? Nenhuma pra trama faz. Mas quem era a aquela trama mulher? faz Bela total bosta. diferença. Mas aquele corpo assim no vento, com aquela música, com aqueles olhos. Não, e a Aqueles primeira... olhos, eles são tão incriminadores, né? Vendo a merda que aquilo era. Você quase que sente vergonha daqueles olhos. E a primeira cena do atropelamento, tipo... É que você contar vai ser um spoiler gigante, né? Pode dar spoiler, cara. Não, você Eu vou dar spoilers. Você tem certeza que é ele, né? Certeza. Nem passa pela nossa cabeça que é a... Que é a Daisy. Que ela conduzindo o Miss Day, que ela tava conduzindo, né? Ele tá brincando. A gente sabe. Então, mas por um momento, quando ele conta pro Carrie, aí é que tá, isso que eu tô tentando dizer. Eu cheguei a duvidar de que fosse ela. Porque eu ainda tava em dúvida se ele era vilão, se ele era mocinho, que diabos ele era. E eu cheguei a duvidar, falei, agora ele vai incriminar essa moça. Eu posso pegar esse gancho? Se Pode, você não... pode. Mas Não, você não acabou de falar? Pra depois de falar, eu falar e a gente começar um... Não, vamos debatendo. Você já falou o que você achou do filme? Já. Basicamente isso aí que você achou. Isso, é. Mas você gostou? Eu gostei. Gostou, mas não achou não nada vou assistir de extraordinário. novo. Ok. É um filme que eu achei bom, achei bem feito. Você recomendaria? Depende. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Se a pessoa fala assim, eu adorei as festas do aviador, assista Gatsby. Pro nosso público, você indicaria? É difícil, porque não é. Sim, muita gente. Vamos lá. Pegando um Muita gancho gente é nisso- ótimo, né? Desculpa, muita gente. Não, Pegando um gancho no que você falou de que você não tinha certeza do Gatsby, isso que eu achei. Por ser um romance pequeno, uma história de romance eu achei que ele ia ser outra pequena, coisa, né? Então, e é Tom Buchanan, que é o marido da Daisy. Tom Buchanan, né? Tom Buchanan. Eu acho que ele deveria ter definido melhor os personagens. Porque tem uma hora que eu falo, pô, mas esse Tom aí, ele é um cara legal. Ele não merece perder a esposa dele pro Gatsby, né? Eu não passo a torcer completamente, pelo menos eu, não passei a torcer completamente pelo Gatsby. Eu entendi Isso o que por, você disse. por ser do... É óbvio, o filme inteiro a gente fica, pô, o Gatsby, mas isso não chegou até mim, esse... Pô, o Gatsby tem que ficar com a Daisy. Não passou isso. No final ela se mostra uma merda de pessoa, pelo menos com ele, né? Não, ela era uma merda de não- pessoa. não Aquele iria. mundo inteiro era uma merda de gente.
Aquilo era um antro da merda. Tanto que, realmente. ninguém foi no velório dele, né? Ele é um lixo, então, justamente. Por isso que talvez o Nick Carey seja o personagem... Como ele foi bem sucedido aquele menino, né? Então, eu falei pra ele antes, a gente tava comentando pouquíssimo sobre o filme, pra não perder o programa, e eu falei pra ele, pô, meu, esse filme foi tão diferente, assim, que o Tobey Maguire tá melhor que o Leonardo DiCaprio, na minha opinião. A atuação do Tobey Maguire foi melhor. Não, é que é aos olhos do Tobey Maguire, né? Então, só que o filme... Você disse que o Tobey Maguire está melhor que o DiCaprio? Nesse filme, pra mim, a atuação dele foi melhor. Por quê? Porque o Leonardo DiCaprio não foi explorado. Eu acho o Leonardo DiCaprio o melhor ator hoje, em atividade. Só que ele não foi, e ele não teve que fazer nada ali. Eu não achei, não. A melhor cena que ele fez foi a do chá. O chá que ele se mostrou um garoto desesperado, sem saber o que fazer. E do telefone? Vou chamar do telefone pra não contar o que acontece ali naquela piscina. Tudo bem, mas o que explorou tanto assim? Eu não achei, não. Achei ele excelente, eu achei ele... Como eu falei, o personagem dele evolui de 3 momentos. A gente acha que ele é um cara mais velho. Depois a gente acha que ele é jovem, esportista, cativante. Depois a gente acha que ele é criança. Eu não sei. Eu vou entrar nesse debate também. Eu sabia. Você já tá falando sobre o filme já? Ou você tá falando? Sim, não, calma. Tá debatendo. Tô dando minha opinião, peraí. Eu não posso falar. Deixa eu falar. Não, mas faz uma críticazinha aí. faz poder falar também. Depois a gente conversa sobre cena específica. Quando começou o filme, que começou a trilha sonora atual, como a Daniela falou, aquilo ali foi a coisa que mais me inspirou. Eu falei, puta, isso aí já deu pra perceber na hora. Esse é um ponto forte no filme. Eu falei pra ele quando acabou. Eu falei, meu, essa trilha sonora atual, inclusive toca bastante black. Toca mesmo, é engraçado como ele adaptou bem, né? Engraçadíssimo. Como nós estamos vendo, aquilo ali mexe com a gente, porque nós estamos vendo aquele figurino antigo, aquelas roupas épicas, né? E a música atual. O nosso subconsciente sabe que é a música atual. Então essa jogada ficou muito agradável. Mas sabe o que eu achei que fez? Inconscientemente, deu um tom de moderno, de queríamos estar ali. Principalmente quando a mulher fala assim, que ele estava desesperado, mas eu recebi um convite do Gatsby. Ninguém é convidado para as festas do Gatsby. Exatamente. As pessoas chegavam, aquilo dá uma vontade de estar lá, Sim, de que aquilo era o it do negócio. E eu fiz a comparação também que assim, poderia ser perfeitamente uma festa de hoje, uma festa de gala de hoje em dia. Mas não era só uma festa de gala, era uma festa que ninguém é convidado. É uma coisa completamente diferente. Tipo, vamos pro Gatsby, né? E aquilo era sensacional. Parecia que as pessoas tinham levado suas próprias coisas. E por um momento, parecia que o Gatsby não tinha convidado ninguém. Que aquilo tudo, as pessoas que levaram e foram montando. Que tinha tanta coisa. Tinha show circense, tinha música clássica, tinha DJ, parecia que era um festival de coisas independentes que as pessoas foram chegando e montando. Como se fosse assim uma virada cultural, só que na casa do Gatsby. Sim. E que as pessoas que levaram, porque aquilo tinha tanta coisa diferente de tudo. Mas todo final de semana, né? Muito aí legal aí entra a característica do diretor, que eu, inclusive, eu nem sabia que era ele que tinha feito, que era o mesmo do Moulin Rouge. E dá pra ver nitidamente aquelas a festa. É igualzinha. O... Aliás, eu achei que ele cagou um pouco no... Faltou falar isso. O personagem do Tobey Maguire é um pouco parecido com o personagem do Ewan McGregor. A narrativa, a barba crescendo, as roupinhas. Quando começa, você sabe que ele já tá contando a história de alguma coisa que não deu certo. Ele usou exatamente o momento depressivo pra começar, aí conta o decorrer da coisa tudo igualzinho no Moulin Rouge, as festas iguaizinhas da forma que aconteceram no Moulin Rouge, até chegar na decadência, que foi o que aconteceu no Moulin Rouge, e aí a barba crescendo, ele com aquele aspecto de desespero, de merda, que foi exatamente o que aconteceu. Eu achei que o Bert, ele deu uma ramelada nesse ponto. Mas então, exatamente. Pra eu concluir antes que o Júnior me bata aqui... Não, tô quieto. Eu achei que esse debate ia ser depois. Não, tudo bem. Eu achei que você falou sobre o filme e depois a gente debater. Tudo bem. Eu achei que a história do filme foi pequena. Os personagens foram mal definidos. Eu não consigo torcer pro Gap, porque eu acho o Tom Buchanan até um cara legal. A Daisy, uma esposa, uma mulher interessada em dinheiro. O cara, eu posso gostar do cara, ele levou o Tobey Maguire pra... Foi um puta cara com o Tobey Maguire quando ele chegou na casa deles a primeira vez. Levou ele pro... Tudo bem que ele levou pra uma bagunçazinha, mas... Vamos parar com a hipocrisia, que homem que às vezes não faz isso, né? Não todos, claro, mas... Alguns ricos, assim, façam isso. Tudo bem, isso é uma coisa normal, isso é uma coisa que nós conhecemos pessoas que fazem, tá? Será que você não
como você sai dessa? Fala, na década de 20 era muito normal no mundo machista. Joga lá. Exatamente. Sim. Tanto que a Daisy sabia o que ele fazia. E não se importava de ficar com ele. E não foi pelo dinheiro, foi pela posição, né, que ela estava. Porque o Tom Buchanan era um cara famoso, conhecido. O Gatsby também tinha muito dinheiro. Só que era um marginal, né? Era um gangster. Mas enfim, foi isso. Achei que eles deveriam ter definido melhor os personagens pra gente. Puta, o Gatsby tem que ficar com ela. Eu achei isso. O ponto forte pra mim foi a trilha sonora. E nessa comparativa com o Moulin Rouge, ele tentou fazer praticamente o mesmo filme e ele não conseguiu, porque o Moulin Rouge foi muito melhor que esse filme. Eu acho também. Engraçado. É isso. Pra mim é mais ou menos isso. Eu não concordo com a parte dos personagens. A gente já viu o debate? Você vai dar a sua opinião? Deixa eu só falar um pouco Eu quero sobre saber o uma coisa. Por que você escolheu esse filme? Eu vou falar. Então fale. Só que o Eric acabou o resumo dele aqui do filme. Vou falar. O resumo. Resumo. Você resumiu um pouquinho. É o seguinte, o Gatsby. Por que eu escolhi esse filme? Eu achei o figurino muito bom. Eu achei que aquelas festas, o filme é muito colorido, né? Ele é muito bem filmado, eu achei bem legal. Essas questões que vocês foram falando da festa que eu achei perfeito, eu achei isso muito legal. Aquele misticismo eu achei bacana. Agora, a atuação do DiCaprio eu achei que ela está acima da crítica, pra variar, eu achei que ela está muito boa. O Tobey Maguire eu já não achei ele assim, tudo isso que foi falado aqui não. Eu achei ele novamente um cara medroso, um cara covarde, ele parece um pouco o começo do Homem-Aranha, sabe? Eu não vi muito da atuação dele, eu vi um pouquinho com o olho vermelho, né? Um pouco às vezes com a barba, desenha um pouco o personagem dele, faz algumas coisas, algumas maquiagens, alguns efeitos específicos para ele parecer um pouquinho mais dramático mesmo. Mas enfim, é questão de opinião e eu acho que ele deu conta do recado, tá? Deu conta. Eu só acho que se não fosse ele, seria até melhor. Ele tinha que ser aquela figurazinha... Quem você colocaria no lugar dele? Independente. Ele era um nerd. Então, tinha que ser uma figura assim, um pouco... Quem eu colocaria? Se você me perguntar, eu colocaria Edward Norton. Mas vamos embora. Pode ser um coadjuvante. Não, mas você colocaria o Edward Norton pra animar festa de criança, Sim, não é? eu colocaria. Então, mas... Na sua casa. Independente, Tá. tudo bem. O figurino você achou bom ou inovador? Não, o figurino eu Não achei... vai ser inovador na década de 20. Então, eu achei que ele simplesmente, o diretor ele tomou cuidado com pequenos detalhes. Eu achei também, nunca acaba. Carro, filme é bom. No filme, não. Os carros que eles dirigiam, os sapatos, eu atento muito pros ternos que usavam na época. Eu adoro ternos, então eu fico vendo. Mas o Gatsby usa claro e o Tom Buchanan não. Azul escuro. É. E o Gatsby tá sempre com um beijinho, um Então, caqui. ele realmente usa claro. Bom, mas enfim. Mas na festa era de preto. Desculpa. Sim, na festa de preto, é verdade. Mas é porque era um smoke, né? Era uma coisa Era uma temática, coisa não era no dia a dia. Ali ele estava caracterizado por aquela festa daquele patamar. Agora, por que eu pedi esse filme? Eu sugeri esse filme porque é o seguinte. Muitas vezes nós vemos filmes da Lei Seca, que mostra a máfia, mostra gangsters, mostra contrabando. Por exemplo, vai para dois exemplos rápidos aqui, Os Intocáveis, que mostra Al Capone, ele é E o que eu tava falando hoje, que eu não isso, exatamente, Os Infratores, Infratores. que é o novo aí do Tom Hardy, Novo. etc. É novo, 2009, acho que é 2010. Novo? O Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Então, nesse filme do Gatsby, ele aparentemente, salvo engano, aqui ele realmente é um contrabandista de álcool. Mas você concorda que não ficou claro? É isso que eu vou falar. Por não ter ficado claro, foi porque eu pedi debate desse filme aqui. Esse filme, ele pega um cara que é contrabandista e tira totalmente daquele nicho, daquele momento da vida dele e traz ele para um momento de sensibilidade. Ah, que bonito que ficou isso que você falou. Eu achei... Concordo. Você tá falando sério? Tô falando sério. Eu tô falando de... Porque assim, todos nós temos algumas personalidades aqui. Se você estiver trabalhando, você tem uma. Se você estiver jogando seu futebol ou trabalhando, você é duas pessoas diferentes. Sim. Se você estiver namorando, você é uma terceira pessoa. Então, eu achei assim, quando ele pega uma ligação para fazer, que ele vai conversar de negócio, aí é o DiCaprio entrando, né? Você vê a fisionomia, a seriedade, a segurança de um cara que vai trabalhar. Que aí ele é senhor do negócio dele, milionário, ninguém com ele, ninguém pode. Jovem,
talentoso, né? Prodígio. Quando ele toca a mulher, ele é uma criança, ele é ingênuo, é a fraqueza dele que está ali sendo colocada. Eu não sei se vocês se lembram, quando eu falei sobre esse filme, eu disse o seguinte, eu vi um pouco de Forrest Gump e o Curioso Caso de Benjamin Button nele. Conto a história, não tem nada a ver. Só que é um filme, se eu fizer uma crítica aqui de Curioso Caso de Benjamin Button, ou se um de vocês fizer de Forrest Gump, vai ser uma crítica e não vai trazer a emoção que o filme traz de você ficar assistindo. A mensagem que fica implícita nesse tipo de obra, ela é muito boa. E a gente acaba o filme daquele, já conhecendo o filme, você fica assim em estado de êxtase. Igual aquele O Homem Bicentenário. Eles são filmes que tocam totalmente a sensibilidade. Sim, mas onde entra o Gatsby? Onde entra o Gatsby? Lembra a questão do... Além da sensibilidade com a mulher, dessa fragilidade que ele tem com essa mulher, lá no final também. Ele abria mão de tudo que era na vida dele, de todo aquele glamour, todos aqueles milhões, tudo. Aí é que tá, tudo. vamos falar disso. Ele abria mão de tudo que ele era. Porque ele não quis esses... Ele, na verdade, ele Só quis uma chamar a coisa. atenção dela. Ele não quis chamar a atenção dela, ele já era Com aquela... as festas, Júlia, ele ainda disse pra ela, Independente, todo final de semana ótimo, tem festa, mas assim, ele- esperando que você venha. Ele já era aquela figura milionária e ele Sim. dá as festas por causa disso. Só que ele abre mão de tudo aquilo para esperar aquela ligação do final. E Sim. ele morre achando que a ligação teve. Aquilo foi ótimo, eu né? entendi, A cena dele eu foi- entendi que o espírito dele, vamos totalmente longe agora aqui, que o espírito dele descansaria em paz, porque no momento que ele toma aquele tiro, ele recebeu a ligação, que não era a Eu ligação. achei... Mas ele não sabe. Ele atende a ligação e toma um tiro e morre E o tranquilo. morto... A morte dele é tranquila, é feliz porque a mulher ligou pra ele. Não, concordo, A mas mulher- isso é uma coisa da história do filme. Independente, Vamos não, voltar não, pro filme. independente da história do filme. É da história, sim. Só que é uma coisa que você não tem como explicar pra alguém. Tem que assistir o filme. É da sensibilidade que eu tô querendo chegar. Ah, tá, não, Entendeu? concordo, sim. E, Sim. e a questão dele ser um gangster e ser tão bondoso com as pessoas, ser tão naquele momento dele como pessoa fora do trabalho, eu achei que isso tinha que trazer esse filme pro debate, justamente porque não fica claro. Coisas que não ficam claras, e nós aqui todos temos a mesma conclusão quanto à história, porque ninguém discordou de nada até agora aqui. É. Você pode gostar do filme ou não, você pode gostar ou Não, não. mas isso que você falou é muito interessante. Foi legal não ter ficado claro, porque mostra uma parte da vida dele. Isso eu Uma achei parte da vida- sensacional. você E falou. outra, todos nós concordamos com tudo. Sim. Então, o filme deixa tudo claro. Então. Ah, fica claro, você Fica- diz que ele por- era e- um contrabandista, isso. mas você Não, Não, mas pra mim... Quais pra mim- elementos E nos pra- levaram a entender isso? Eu quando- tô perdida quando- nisso. quando- Quais elementos? Eu acho que é. Desculpa, eu acho que é a seriedade dele. Quando Não, ele- mas especificamente da Lei porque todos nós pensamos na mesma coisa. Não, Também porque eu não, não, mas eu, eu vou explicar eu por não quê. queria conversar com vocês sobre isso, pra não induzir nada. Eu conversei com uma amiga minha, Carla Velho. Eu falei, Carla, só pra pontuar, porque ela assistiu inclusive o Velho e ela leu o livro. E eu falei, então ele é isso, contrabandista, lei seca, tá envolvido com gangster, né? E ela falou, fazendo Tem um aqui um momento- recall na minha tem um cabeça, cara- eu tem um não cara sei que- por que eu pensei Eu não sei isso. também o que. Calma, tem um cara... Posso falar? Tem um cara na festa dele que tá brigando uma hora, e quando tiram o cara, socam o cara antes de tirar. Então dá a entender que ele tinha capangas. Ele tinha capangas. Não, capangas ele Não, tinha. isso Ele era um cara que... Capangas ele tinha tempo Dá a todo. entender que Ele ele era um chegando fora pra da tomar lei. aquele café, aquele chá. Ele não chega com uma Sim. caravana que traz ele, traz Dá- o dá- guarda-chuva. Eu acho que fica... Chega. Não, na verdade ele manda decorar a casa. Ah, ele manda Carrie. decorar, perdão, ele manda decorar a casa inteira, é verdade. E quando ele levou o Tobey Maguire pro almoço... Ah, sim, eles vão num lugar escondidinho lá no Então, fundo, que hoje seria um cassino. Agora, por que saber que ele é que especificamente Eu lei queria falar seca o que e não tráfico de drogas? Por Isso, quê? o que o filme nos deu pra chegar nessa O filme não conclusão? nos deu, achei. O filme não nos Mas deu. nós três conseguimos chegar nisso. Mas é simples. É só você confrontar dados. É, Pós-Primeira Guerra Mundial, aquela pobreza dos Estados Unidos, com alguns Será que a gente já tá bilionários. reduzido na mente? É, eu acho que é tá produzido. É só a gente confrontar dados. Nós conhecemos um pouco da história. Porque eu busquei as simbologias do filme, tanto que eu falei dos olhos, falei da Sim, luz verde, mas da eu luz não sei o que me falou assim, contrabando de baby. Não tem. Ele tira esse núcleo. Ele tira a história da vida dele, desse momento de Eu trabalho. lembro muito mais do tecido das camisas dele que ele jogava do que da... isso. Do anel, do olho, do farol É. lá. Então, porque o filme traz. Por isso que eu adorei esse filme. Você É legal, interessante. tira totalmente a história do trabalho que todo filme colocaria e coloca a história paralela da fragilidade de uma figura tão o grande Gatsby. Que grande!
Que grande. Não, ele foi grande. Aonde? Sim. Nas histórias. Sabe Ele aquela foi de história de guerra. você conta tantas vezes uma mentira, que a mentira vira verdade? Então, mas só que Ele era nem eram mentiras que eram Era verdade. Eram verdades. Era Não, verdade. não, tinha muitas versões. Até ele aparecer no filme, tinha muitas versões tinha do que era o muitas- não, Gatsby. tinha E muitas versões. muito mais violentas, muito mais fortes, talvez, Sim. impactantes do que era de fato Verdade, Gatsby. verdade. Tinha muitas coisas. Ele era o grande porque ele, Então, mas no filme não mostra ele como o grande. inclusive, diziam que ele não morava lá. Que ele É. nunca tinha estado lá. É verdade, ele nem Tinha alguns mitos, né? Tinha umas coisas assim muito assombrosas É verdade. de Gatsby. Tipo o William Caolho. Pra mim foi uma surpresa quando ele apareceu ali na festa. Eu também tava achando que ele não ia estar Eu lá. Eu, também achei achava. muito legal isso acontecer. Eu também imaginei isso e foi por isso que eu trouxe esse filme pro Mas debate. por isso que eu achei que esse filme, no fim das contas, ele não ia desvendar tanta coisa, que não ia ser tão simples. Eu gostaria mais... Sonhador isso. Eu gostaria mais que tivesse ficado... Ah, A não. gente nunca ter entendido nada. Então, não entendi nada. Só que, pensa bem, nós entendemos muito. Nós estamos trazendo aqui um momento e estamos falando qual que era o tipo de atividade ilícita que ele praticava. Só que no filme não passou nada. É verdade. É um grande nada, né? Não acredito Mas nada. eu gostaria que tivesse... Aquelas festas, Chegou uma hora, será que eu achava que aconteciam ele não mesmo? tinha grana pra ter aquelas festas. Eu também achei. Eu também achei. Eu falei assim, gente, é tipo ele fazia Eu no também. aquele filme do Tom Hanks, no Prenda-me Se For Capaz. Sim, Ele não tem grana pra Eu essas também, festas. eu também achei isso. Só que ele tinha grana pra fazer essas festas? Tinha, porque ele morreu, o Não velho dá lá pra saber. morreu, ele tava envolvido com um negócio. Ele estava envolvido sim. Eu acho que ele tinha. Não, ele Você tinha. também acha que ele tinha. Então, Eu acho que ele tinha o também. filme, No final, também achei. eu achei isso maravilhoso. Porque todo mundo concorda com tudo no filme. Todos nós conhecemos a história a fundo, sem ter passado nada. Foi pura sensibilidade, na minha humilde opinião. Por isso Vamos que- encerrar? Vamos Bom, encerrar. mas, Eu então, quero isso encerrar que falando é, uma coisa. pode encerrar, mas só deixa isso que é legal do challenge, né? Esse foi uma visão sua que você trouxe pra gente que foi bacana. Obrigado. Eu achei bacana também. Não toca aqui não? Toca aqui. Por mais que eu não gostei do filme, eu gostei da sua... Da minha visão? É porque Eu gostei do filme. Não, eu acho eu que gostei você do se filme, salvou só que ele quando não você me falou do empolgou. negócio, quando você fez aquela frase poética. eu me salvei. Eu acho que Vocês acharam que eu ia apertar ali? com certeza. Você achou que eu Eu ia acho que apertar? você se salvou, você tava aqui, chegou aquela hora que você falou aquilo, você... Foi Olha, nessa hora. como diria um velho amigo meu, que não está mais aqui entre nós, eu sempre fui muito bom em colocar as palavras. Nossa, às vezes- eu inclusive sei quem é seu amigo. Quem é? Dumbledore. Dumbledore. Ridículo. Bom, Quem falou mesmo? é uma coisa assim, né? Eu sempre me considerei muito bom em colocar as palavras, em fazer frases, sei lá, ele não dava pra entender nada. Não, que ele falava. falou. Não, ele quis dizer isso. Ele falou, eu sempre me gabei do meu talento É. de formar frases, de utilizar as palavras. Não? É, eu lembro assim. Enfim, bom, só pra finalizar, a Daisy é um ser humano escroto, faz Ah, parte é. de uma sociedade Eu escrota. nem falei da Daisy, a Daisy também não gostei do personagem dela. Mas foi legal. E eu só. Ah, e eu posso dizer mais uma coisa? Esse filme me remeteu... É verdade agora, eu não tô sacanagem. Esse filme me remeteu a uma coisa do 500 Dias com Ela. Eu vou corrigir, eu vou explicar. Eu juro por Deus que eu vou explicar. No 500 Dias com Ela... No 500 Dias com Ela, fica muito claro que o rapaz, ele tá vivendo uma coisa sozinho. Completamente sozinho. Sozinho. Ela não tinha... Quando mostra a visão da moça, a gente, no mesmo momento, começa a perceber que aquele cara, ele tava sozinho. Num relacionamento autista. É. Ele sozinho, ele mesmo. Aquela moça odiava ele, ela tinha até asco dele. E ela nunca disse que tava afim dele, Não. inclusive. Não. Aquilo foi levando, ele falava em relacionamento sério, ela dava os step backs dela, e ele não entendia. E como a gente estava preso na ótica daquele narrador, a gente achava que ela era vilã. Mas em nenhum momento Não. ela deu esperança pra aquele Em cara. nenhum momento. Então, eu acho que um pouco disso aconteceu com a Daisy. A Daisy ela era um ser humano escroto e ele ficou perseguindo aquele ser humano escroto, achando que aquele ser humano escroto melhoraria. Só que não, ela é um ser humano escroto, que se provou um ser humano escroto. Ele não sabe, mas nós sabemos. E a gente acaba tendo... Aí que tá aquilo que você falou de torcer pelo Gatsby, torcer pelo relacionamento do Gatsby. Aquele relacionamento que o Gatsby tinha, existia na cabeça dele, e talvez aquilo, a Daisy, nem fosse algo que ele quisesse. Ele almejava tanto aquela vida, que a Daisy era mais um objeto que pertenceria àquele cenário que ele queria pra ele. Exatamente. E foi aí que eu saí do filme, que eu olhei o lado do Tobey Maguire, que eu falei, meu, por que ele não, como personagem principal,
falei, meu, sai daí, por que ele não Mas- resolver a mas vida ele dele? E sabia. ele fala, e de novo eu estava resolvendo o problema de outros. Então ele fala direto. E ele fala que ele se sentia enojado por aquela situação, ele se sentiu enojado quando ele chegou lá. Quando eles voltam do atropelamento e entram na casa dos Buchanan, Sim. ele não entra, ele não queria fazer parte daquilo. Eu acho que os personagens estão sim muito bem definidos. Totalmente. O que leva a entender, o que a gente fica preso nesse filme pelas óticas. E a Daisy nem tanto, ela não é tanto o ser humano desgraçado que a gente pensa com ela é um ser humano desgraçado pra ela na vida dela, ela realmente é um lixo. Mas pra ele, ela nunca teve esperança nenhuma pra ele, ela era uma mulher casada, o que ele queria? E ela era traída pelo marido. Exatamente, ela podia estar somente se vingando, nunca teve intenção de porra nenhuma, por que ela ia largar a vida dela? É tudo uma questão de ótica, sabe? Isso tem que ser muito levado em conta. Foi isso que eu quis dizer 500 dias com ela. Tô salva, né? Tava pra cá já. Mas tudo bem, gente. Bom, esse foi o nosso challenge do O Grande Gatsby. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo filme que o patrão aqui vai escolher. Vem bomba aí. Vem coisa Não é pesada. coisa mais. Coisa pesada. Vocês têm sorte. Vamos lá, gente. Obrigado. Esse é o Cine Trio. Nós somos os irmãos Elias. Aquele abraço. É.